informante... Não devia ter pausado, né? Perdão. Tá, não, tudo bem. Perdeu-se uma boa parte... Eu posso repetir para ficar gravado, porque... Posso ver? Eu sofri, no exercício da minha profissão, nesta tarde, um ataque pessoal à minha pessoa. Apesar de ser membro da igreja por mais de 45 anos, eu estou hoje na condição de advogado e mereço todo o respeito nessa condição. Eu não vou admitir ser desrespeitado no exercício profissional. É esse o meu protesto que eu coloco, doutor Aubry, para que seja respeitado a minha condição nesse momento. Hoje aqui eu não sou ovelha do senhor Ailton José Alves, eu sou um advogado no exercício da minha profissão. Então eu mereço o devido respeito. É isso que eu peço. E peço que seja também garantido o meu exercício por Vossa Excelência, que está presidindo essa audiência. É o que eu peço. Foi usado no início do depoimento do informante que os querelados mencionaram um termo pejorativo. Eu gostaria de saber do informante que termo pejorativo foi esse. Os termos estão já aí no processo, né? Mas o advogado quer que o senhor fale. Ora, os termos estão no processo, doutor, porque ele acusa a direção da igreja, diz que a improbidade, e o que é? Se a improbidade, ele está acusando de que há corrupção, está chamando a nós de corruptos. Foi isso que eu fiz e estava mencionando. Foi utilizado também o termo... chamado de ditador, de vários termos pejorativos. Foi chamado também o termo que não só os querelados, como outras pessoas também são quadrilha. Esse termo quadrilha refere-se à quadrilha de criminosos? Eles funcionam, eu disse, não foi, doutor? Como uma quadrilha, que quer dizer um grupo de pessoas que macomunam para atacar a honra de outra pessoa. Vossa Senhoria falou agora há pouco o seguinte termo: aí fora não se resolve assim. Você poderia exemplificar o que esse termo quer dizer? Quer dizer aquilo que o senhor disse que é para bater mesmo. Isso que o senhor disse, se lembra? Dê mesmo, bata mesmo. É isso aí que o senhor estava dizendo. O senhor estava orientando a fazer assim. Segundo a queixa, o termo obreiros em conflito, em guerra, em divisão, brigas constantes, foi a primeira difamação colocada aqui na queixa. Tem gravações, né? Deixa eu terminar minha pergunta. A IEDPE, a Igreja Centenária, tem um jornal denominado AD News. Na edição de junho de 2017, ano 6, número 63, página 3, foi veiculada a reportagem com a seguinte manchete: a islamização no Brasil, um perigo muito maior do que o imaginado, provocando uma intolerância religiosa contra os muçulmanos no Brasil. Tal imputação pode ser reputada como guerra e divisão entre irmãos de outras denominações? Eu não tenho nada a responder, porque isso já foi tratado no fórum correspondente. E foi dirimido esse problema. Tal reportagem sabe dizer se atingiu de forma preconceituosa o Centro Cultural Islâmico e o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos? Não tem a ver com o processo apresentado no momento. O termo fala guerra e divisão, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Sabe informar, senhor Ailton, se o senhor assinou como representante da igreja um termo de reajustamento de conduta com o Ministério Público de intolerância religiosa, preconceito e discriminação contra os muçulmanos? Eu não vou responder porque isso já foi solucionado no fórum correspondente.
Senhor Ailton, como presidente da IEDPE, em um pronunciamento para a igreja, o senhor foi gravado dizendo a seguinte expressão: o irmão Zé Luiz saiu, veio um feiticeiro com um projeto de um centro espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. Reputar os espíritas como feiticeiros seria uma intolerância religiosa praticada pelo gestor Ailton ou a IEDPE? Não vou responder porque não faz parte dos autos. Né? Faz parte da queixa feita por Vossa Excelência, Senhoria, representando a igreja. Não quer responder? Não faz parte. Não, faz parte, faz. Não faz. Faz parte. O termo, Isso vou ler aqui, é o que o senhor Excelência. está dizendo. Eu vou ler para Vossa Excelência esse termo. Não é cabível discussão, não é cabível discussão. Não é? Ele não vai responder. Ele vai responder, pronto. Pronto. Continue. Senhor, tem mensagem do WhatsApp, em rede social. Vossa Excelência mandou uma mensagem com o seguinte teor: é bom aplacar os ânimos para não se transformar em uma guerra religiosa, pois juiz, delegado, prefeito, vereador, polícia, ministério público, gays, o diabo, os demônios, etc. Todos são católicos, lembre-se. Tal pensamento constitui o tratamento da Igreja Assembleia de Deus em relação aos outros segmentos religiosos, Eu não vou autoridades responder porque eu sexuais. nunca usei dessa argumentação. Quem me conhece na igreja sabe que eu sempre combati o tratamento com discriminação a outras igrejas. Os querelados no texto indicado como primeira difamação menciona que muitos pastores e obreiros são maltratados quando comparecem ao gabinete da presidência da IEDPE. Com palavras ásperas ditas pelo gestor vice-presidente Ailton Júnior, tal denúncia atinge a honra subjetiva da IEDPE ou a da presidência ou vice-presidência? Eu não vou responder porque quem atende os pastores sou eu, que sou o presidente. Senhor Ailton, o senhor, como presidente da IEDPE no estado de Pernambuco, onerou os cofres da IEDPE com um montante de R$ 3.735.876 reais e 50 centavos, conforme a execução do Ministério Público, que tramita na Sexta Vara da Fazenda por descumprimento de termo de ajustamento de conduta em relação à ação de uma igreja? Protesto, Excelência. Mais uma vez se repete o que se repetiu em outras audiências. Eu esclareço do que se trata isso. Se trata de excesso de som num dos templos. O Ministério Público executou, o Ministério Público efetivamente executou a igreja e esse procedimento está... Doutor Luiz Mário. Doutor Luiz Mário, deixa o pastor responder a pergunta. Se ele disser não quero responder, Doutor, é problema dele. O senhor sabe tanto respeito que eu tenho pelo senhor e a Exato. admiração. Só quero evitar a realização de perguntas Essa pergunta absolutamente inúteis. Essa pergunta tem nexo causal com tudo que se está discutindo aqui em relação aos querelados. Então, eu não pretendo, obviamente, estabelecer o contraditório entre a parte, entre o advogado da parte e o magistrado. Mas apenas a título de esclarecimento. Trata-se de um inquérito civil por excesso de som. Havia efetivamente um descumprimento dito por parte do Ministério Doutor Público Luiz do Mário. acordo e foi executado. Doutor em Luiz 3 Mário, meses. o senhor, Não vejo, mas nas suas razões finais, nas suas alegações finais, o senhor aborda todo esse tema contraditando todos esses fatos. Perfeito, mas eu também quero ressalvar Viu? que não me furtarei em protestar as perguntas. Muito bem. Que não tem Pois não. a ver com o processo, logicamente. Constou o protesto, vamos seguir. Doutor Luiz Sendo Miguel. passível de prejuízo ao erário da IEDPE, considerando que os querelados são membros dizimistas da igreja e o processo tem natureza pública, podem demonstrar a resignação através dos meios legais, inclusive nas redes sociais, não se traduzindo qualquer ataque ou uma subjetiva da IEDPE à divulgação dos erros dos seus gestores. Os dois querelados não são membros em comunhão da igreja, doutor.
Eles não são membros. O representante legal da igreja, o senhor Antônio Peixoto, em audiência aqui passada, ele afirmou que o querelato Sivaldo, há 20 anos, persegue a igreja. E durante esses 20 anos, por que a direção da igreja não tomou nenhuma providência de excluí-lo formalmente? Eu não vou responder porque pode estar sendo tirado do contexto e eu não vou. O doutor Peixoto terá que explicar. Foi ele que afirmou. O senhor Peixoto, juntamente com Vossa Senhoria, afirmou que há 4 anos esses vídeos difamatórios são divulgados pelas redes sociais contra a honra do pastor presidente da IEDPE. Qual o motivo de só agora se ajuizar a queixa para coibi-los? Afirmando ainda o senhor Peixoto que é um grupo de 100 pessoas. Qual o motivo de não se ingressar contra as 98 outras pessoas que difamam? Eu não vou responder porque eu acho uma pergunta muito sem sentido. A mim me compete o direito de entrar quando eu quiser, se eu me sentir ofendido. Mas quem prestou esse depoimento foi o representante da igreja, no momento aqui, sob a orientação do juiz. Já respondi, doutor. O senhor Peixoto também afirmou que as difamações são feitas através de um grupo chamado de Cristão Autêntico e Largada, e que esses grupos são administrados pelos membros da IEDPE de nomes Josué, Daniel e Jonatas. Qual o motivo dessas pessoas não constarem como querelados na presente queixa? Não vou responder essa pergunta. O senhor Peixoto também aqui, como representante da igreja, afirmou em audiência que, apesar das difamações, denúncias, a Igreja Assembleia de Deus no estado de Pernambuco continua com bom conceito na sociedade pernambucana e perante os membros. Qual afronta a sua honra subjetiva, se nada sofreu com as críticas? Há poucos minutos eu citei aqui que por conta essas acusações infames sem fundamento, as pessoas tratam como se eu fosse realmente corrupto e a igreja como fosse uma denominação errada. Eu acabei de dizer, respondendo ao... Mas o representante da igreja disse que não houve nenhum decréscimo no número de membros. O que eu tinha que dizer, doutor, já disse. O senhor Peixoto afirmou em audiência também que os ataques e denúncias eram contra a figura do pastor presidente. E atacando o presidente, os querelados estariam também atacando a instituição. Pode confirmar essa assertiva? Não vou responder isso, doutor. Essa pergunta o doutor já fez e já foi respondida, não vou fazer lá. Foi feita aqui uma pergunta à Vossa Senhoria de que os dízimos são entregues ao Senhor dos céus, nosso Deus. Porventura, quem administra esses dízimos entregues ao Senhor dos céus? O que eu tinha que responder sobre isso, eu, de forma exaustiva, já respondi ao eminente juiz. O senhor Peixoto também afirmou aqui, em audiência, que não é só o pastor que decide seus rumos, mas sim uma assembleia de pastores profere as decisões de seus rumos em obediência ao seu estatuto. Para ingressar com a presente queixa, foi proferida alguma decisão autorizatória e formal de uma assembleia de pastores ou presbíteros? Inclusive, essa pergunta foi feita pelo doutor Nivaldo também. O senhor está me perguntando? Estou. Os advogados foram levados lá na reunião do Ministério. Você lembra, doutor? E o Ministério aprovou. De forma formal. Está em ata.
de forma formal? Eles aprovaram, deixa eu dizer ao senhor. Ele foi todos os 3 advogados da igreja, na reunião da convenção do ministério. O senhor Peixoto afirmou também que os ataques eram contra a liderança da igreja e não a igreja como entidade espiritual. Qual a motivação dos querelados em difamar a própria entidade religiosa em que frequentam? O senhor desculpa, mas eles não frequentam a igreja. Eles são disciplinados da igreja. Não são membros, portanto. Contrariando o que Vossa Senhoria falou agora, dessa autorização formal, o senhor Peixoto afirmou que o ingresso da presente queixa se deu por cobrança dos pastores, feitas diretamente ao presidente. Pode confirmar essa assertiva? Alguns pastores no gabinete disseram a mim, pastor, tem que entrar com ação, porque ele está danificando a imagem da nossa igreja. Isso aí era o que mais diziam em conversa comigo. Então o ingresso foi por conta dessas cobranças ou por conta da autorização? Não eram cobranças, eram sugestões que eles davam e dizendo, meu pastor, o senhor tem que entre também com a igreja, porque eu tinha entrado com a ação da minha parte, né? E foi quando se tomou a iniciativa de assim fazer. O senhor Peixoto também, como representante da igreja, afirmou aqui em juízo que Deus se ofende e castigará os denunciantes de forma severa. Se Deus irá punir os querelados, qual o motivo de ingresso da queixa, se há uma certeza da punição divina? Eu não estou aqui defendendo o doutor Peixoto, nem afirmando o que ele disse, é uma questão dele, né? Mas ele falou como representante da igreja. Foi ele falou... Como representante da querelante. Eu não vou acrescentar nenhum comentário, porque eu não vejo justificativa para isso. Na quarta difamação, os querelantes dizem da seguinte forma, como o doutor Albria leu agora há pouco: queremos dirigir uma palavra ao gestor presidente, Ailton José Alves. Uma gestão que há 20 anos vem dividindo famílias. A nossa igreja, ela possui 100 anos. E o querelado falou diretamente à figura do seu pastor presidente, questionando apenas a gestão do depoente durante os 20 anos de sua administração. Tal imputação é direcionada à Igreja Centenária e à Assembleia de Deus ou à gestão de Vossa Senhoria? Eu acho que as perguntas, doutor, estão repetindo sempre a mesma coisa, só muda de... Eu não vou responder não, entendeu? Vou responder. Só muda só de contexto, mas é sempre a mesma coisa. Vossa Senhoria, na condição de gestor-presidente, determina a proibição de membros em visitar outras igrejas da mesma denominação, qual seja a Assembleia de Deus Campo Abreu Lima, Assembleia de Deus Madureira, etc. E caso descumprir a determinação, é penalizado com a correção chamada disciplina? Eu nunca apliquei isso, não vou responder ao senhor por isso. Por esse motivo aí, não. Sempre é motivo e é pecado. Nunca questões de ir ou não ir, ouvir, isso aí. Eu, além de administrador, sou um teólogo, conheço a teologia. Não acho que isso... Essas denúncias, objeto da... Agora, se a pessoa vai e permanece lá, o Estatuto diz que não pode ser membro de 2 igrejas, está muito claro no Estatuto. Então, ele é afastado da comunhão, mas se liga lá a outra igreja. Quer dizer que é uma forma de punição para esse membro. Como é que ele vai ficar membro aqui e membro lá? Como é que vai Eu ficar? falei visita, senhor Ailton. Não, visita não.
Quando o... Eu tive cuidado para não estarem gravando aqui essa reunião, né? Doutor Abreu, eu fui advertido pelo informante. Deixa eu falar, estou com a palavra. Eu estou pedindo falar pela ordem. Eu fui advertido aqui pelo informante de que eu estaria gravando aqui essa... Enquanto eu estive ouvindo aqui, Olha, ele... não essa foi. advertência, o senhor está gravando alguma coisa? Não, está desligado meu telefone. Alguém gravando, só isso. Advertência. Está Tem sendo alguém gravado gravando aí. aqui? Doutor, eu acho que só era eu que estava com o telefone ligado, porque eu esqueci. Naquela hora que tocou, eu desliguei. Então, Tá gravando. alguém Doutor pode Abreu, está sendo verificar que gravado foi aí. Não, aqui não foi gravado nada, não. Eu tô dizendo que ele estava ligado, porque eu esqueci. O senhor não fez aquela recomendação. Aquela recomendação da audiência Prevalece anterior pra permanece hoje. Por isso que eu não fiz a mesma Certo. Aí advertência. eu esqueci, o senhor lembra que tocou meu telefone? Aí eu desliguei na hora ele, eu tinha esquecido de ligar, mas está aqui para qualquer um. Pois não, então nós vamos verificar. Veja aí, Mozart, o celular do Querelado. Peraí, vou ter que ligar ele. Excelência, ele ligou o celular agora, estava desligado. Não, mas ele estava ligado, eu liguei naquela hora, o senhor viu que tocou o telefone? Aí eu fui e desliguei, mas começou a audiência com ele ligado. Sim, pois não. Mas agora estava desligado. Sim, mas houve gravação em algum Eu momento. não gravei, mas está aqui para olhar. Nosso pedido, Excelência, foi só no sentido do senhor fazer a mesma ressalva, somente. Me parece que Você está entendeu, doutor? Quando nós entramos, eu não desliguei o telefone, eu esqueci de ligar. Só Deveria desliguei- ter lembrado Só desse desliguei detalhe. naquela hora que tocou o telefone. Entendeu? Mas aqui pode olhar, eu estou ligando ele para observar se tem alguma coisa gravada. Como é que se pode observar isso? Veja aí, Mozart. Deixa eu só. Aí ele tem que me dar acesso ao... Dê acesso aí ao Mozart. Mas a advertência foi feita a mim. No entanto, a gravação está sendo feita aí. Ele foi feita a mim essa advertência. Eu estou com a palavra, doutor Luismar. Ele fez, eu escutava aqui, eu escutei. Posso conversar? Pode, a gente não... Ele me pediu, me perguntou, o pastor me perguntou, se foi feita a advertência. Foi só isso. Ele não sugeriu que o senhor estava gravando não. Porque meu telefone está aqui, né? Desligado desde o momento que eu entrei. E outra coisa, a audiência está sendo gravada aí. Mas essa aqui é oficial. Exatamente. Ninguém vai fugir disso. A audiência é pública, ninguém vai. Está suspensa 2 minutinhos enquanto a audiência. Enquanto isso se resolve aqui. Eu dou uma pausa na gravação para suspender. Não. Deixa. Eu não tenho muita intimidade com... Só não pode divulgar coisa pessoal dele, né? Aí é ver se houve gravação. Pelo menos aqui nos autos não aparece nada. São imagens. No WhatsApp e aqui nos autos aparentemente não. Bom, devolva o celular do rapaz. Doutor Luiz Miguel. Na queixa de difamação, tendo como conteúdo uma fala do querelado Giovanni, que diz que abusa a Constituição, inclusive lido por Vossa Excelência e as leis brasileiras. Essa menção refere-se à proibição do direito de liberdade dos membros impostos pela presidência ou pela igreja, de proibição para frequentar outras igrejas. Eu não vou responder uma coisa dessa que é absurda. A igreja não proíbe ninguém, todo mundo tem liberdade de ir e vir. Já houveram membros da nossa igreja que já foram à sessão espírita, já foram a todo tipo de religião. Essas denúncias mudaram o seu conceito em relação à credibilidade da nossa igreja na sociedade pernambucana? Não vou responder isso porque a pergunta que o doutor fez foi aos... pois não. A pergunta, em uma das perguntas que o Meritíssimo fez, foi contestado de forma exaustiva isso.
Foi colocado também na queixa que os querelados estavam endossando uma campanha para não se dizimar na central nem nas grandes cidades, mas apenas nas pequenas cidades. Tal endosso foi em decorrência de prejuízo do erário da igreja? Isso é muito subjetivo, eu não vou responder isso não, doutor. Eu vou saber quanto é que os crentes vão dar, Não, se não tô- naquele não tô- mês a vai dar pergunta não mais, foi vai essa, dar não. menos. Eu não vou contestar isso porque eu acho muito sem finalidade isso. A testemunha Gemima aqui em juízo, sob compromisso, diz que apesar das difamações, a igreja cresceu assintosamente. Pode confirmar essa assertiva como presidente da IEDPE? Eu acho que eu respondi essa pergunta quando respondi que novos convertidos desistiram de ir à igreja, foi o senhor que fez, por conta dessa difamação. Membros, eu não tenho assim, então me parece que 2 no interior se afastaram por conta dessas difamações. Agora, eu acho que ela estava se referindo aos batismos, porque o último batismo nós batizamos 10.000 pessoas, né? 8.000 no congresso, e aí eu acho que ela estava referindo-se a isso. Se houve esse crescimento, qual o ataque à honra subjetiva da IEDPE? Se houve esse crescimento? Isso é uma pergunta muito sem sentido, porque e como é que eu posso adivinhar quantos mil? Se foi 10, poderia ser 15, poderia ser 20. E por conta dessa difamação, as pessoas criam, objetam motivos para não vir à igreja por causa disso. A testemunha Gemima também aqui em audiência, sob compromisso também, afirmou que as pessoas que assistiram aos vídeos não acreditaram no seu conteúdo. Logo, poderia exemplificar por que a presidência deu tanto crédito ao ponto de ajuizar a presente queixa. Eu não vou responder isso, que é uma questão meio sem sentido, sem lógica. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto de cidadania. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Gemima falar, pode estar sendo tirada do contexto, eu não vou responder. Eu jamais ia fazer uma pergunta que não tivesse no contexto, inclusive aqui, diante de Vossa Excelência, o Ministério Público, que a testemunha falou exatamente, pode puxar a gravação que está lá. Ela mencionou que a nossa igreja, temendo leis contrárias aos nossos costumes, instituiu esse projeto de cidadania para eleger políticos. Isso não Porque faz, ele questionou não faz a parte. veracidade da informação da testemunha. Deixa o advogado Por esse motivo que eu estou, porque a testemunha aqui compromissada, sob o compromisso de dizer a verdade, ela disse isso. A Gemima. A Gemima. Gemima, eu estou falando de Gemima. O projeto de cidadania, Continue. ele negou o projeto de a testemunha já cidadania. disse que Não, a igreja, responde. a igreja nunca discriminou ninguém por seu gênero, por sua religião, não. Sobre o projeto de cidadania, o senhor poderia dizer alguma coisa? Não faz parte do processo, os senhores já sabem que eu respondi a isso e já foi solucionado, eu não vou responder. Sabe informar quantos políticos foram eleitos pela igreja, pelo projeto de cidadania dita pela testemunha Gemima? Não tem nada a ver com esse processo, eu não vou responder nada. Tá certo? Tudo bem. Sabe informar se a IEDPE, como instituição religiosa, responde a algum procedimento administrativo, criminal, eleitoral em face desse projeto de cidadania? Não faz parte desse processo, não vou responder.
A testemunha Gemima respondeu que a expressão bíblica filho do diabo denota uma expressão bíblica e que denotou a Vossa Excelência como uma pessoa mentirosa, o que afetou sua honra e também a IDPE. Pode explicar os motivos que feriram a honra subjetiva da IDPE? Eu não vou, eu prefiro ficar calado. Eu não estava aqui quando a Gemima falou. A Gemima também mencionou aqui que as denúncias colocam em xeque a administração do dinheiro destinado à compra de um terreno para o megatemplo. Seria este o endosso do esquerelado à campanha para não dizimar nas grandes cidades e sim nas pequenas cidades? Eu não estava aqui quando ela disse isso, não sei em que contexto ela disse, fica difícil para mim responder. Porque justificar, reprovar o que os outros disseram quando eu estava ausente, fica difícil, né? O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. O senhor pode confirmar isso? É comum? Eu não vou responder porque eu não... Sabe dizer se tem parente Eu não vi direção? ela a fazer essa afirmativa. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmão, Eu não tenho. filho na direção da igreja. Aí é diferente, não é emprego. Aí não é emprego. É uma função que é eleita pela igreja, pelo ministério. Segundo a própria testemunha, respondendo ao doutor Aubry, falou que essas pessoas são empregadas porque são de sua estrita confiança. Essas pessoas, parentes, são empregadas porque só elas são merecidas de sua inteira confiança. Pode confirmar isso, senhor Ailton? O que eu posso responder é que nos departamentos de maior responsabilidade são empregados católicos, batistas, adventistas, presbiterianos. Como é que... Não entendo o objetivo dessa pergunta. Porque na informática tem católico, tem testemunho de Jeová, não. tem informática e na contabilidade, na tesouraria da igreja, como é que... Não estou entendendo essa pergunta. Quer que eu refaça? Não Se o senhor adianta quiser responder. refazer, porque tem gente de todas as religiões. Não, eu falei ali. parentes empregados na direção da igreja. Não, eu não tenho nenhum parente, nem os diretores empregados na direção da igreja. Não tem. A testemunha Bonifácio também prestou depoimento aqui, indicado pela querelante, e ele afirmou que os vídeos representam um movimento que vai de encontro com a administração da IDPE e que os membros não mudaram o conceito de seriedade da instituição espiritual e material. Pode explicar como presidente se houve mudança no conceito da IDPE dentre os pastores e Olha, presbíteros? doutor, eu não vou responder porque eu já respondi de forma exaustiva quando o doutor me perguntou e o doutor Luiz também. Instado pelo juiz, doutor Aubry fez a mesma pergunta que fez para Vossa Senhoria. Se Vossa Senhoria merecia esses ataques, a testemunha alegou que não, por ser um homem colocado por Deus, e só Deus poderia tirá-lo do cargo. Ou poderia exemplificar se o cargo vitalício suplanta e o coloca acima do próprio estatuto? Eu acabei de responder isso. Disse que o ministério pode me tirar. Eu acho que está gravado aí. O ministério está acima de mim. A testemunha Jonatas, Há poucos também, minutos respondi. A testemunha Jonatas também prestou depoimento aqui sobre o compromisso e informou que a IDPE, através de seus diretores e presidente, é impedida de receber críticas, discordâncias ou questionamento. Age recebendo
qual a punição? Sendo pastor, presbítero, é afastado por discordar do seu governo na IDPE? Só tem uma forma que é ser afastado membro e obreiro. Motivação de pecado. Segundo a mesma testemunha, Jonatas, Qual o Jonatas? Jonatas, que é presbítero da igreja. Ele é presbítero em comunhão da igreja, Pois não. e na condição de membro e também testemunha. Ele prestou esse depoimento sob compromisso de dizer a verdade. E ele afirmou aqui que o projeto de cidadania foi instituído pela IEDPE e que, pela instituição desse projeto, houve divisão entre os membros por conta da comunhão da igreja espiritual com a política. O senhor pode confirmar? Eu respondi já 2 processos sobre isso e foi solucionado. Não vou estar aqui repetindo essa mesma coisa. Sabe me informar se houve arrecadação extra para a compra do terreno na Avenida Mário Melo? Mais uma pergunta que não tem a ver. Tem nada a ver com o Se houver processo. arrecadação extra para a construção do novo templo, eu entendo que não tem absolutamente nada a ver com tantas outras que eu deixei de protestar aqui. Vou ler para Vossa Excelência o conteúdo de uma queixa dita como difamação. Vou ler para Vossa Excelência agora. Para ver que tem conexidade. Foi o termo que Vossa Excelência utilizou. Conexão. Agora eu vou ler aqui exatamente para trazer isso a... Pô, o senhor interfere ou indefere, para não dar segmento. Eu acho que o rito pressupõe a existência de pergunta. Né? Eu não vou ficar debatendo com Não, o de modo algum. ficar debatendo comigo. Não. Esse não é o rito de um processo penal. Se eu quiser indeferir meu protesto, O ele rito faz a pergunta dele. o advogado faz a pergunta, a testemunha responde. Ele não quer responder. O advogado está fazendo as suas perguntas. Não, ele está fazendo esclarecimento à minha pessoa. Não. Ele está fazendo esclarecimento à minha pessoa. A sua pessoa? Não foi isso não que você disse que ia fazer, que ia ler aqui para mim, para eu ver alguma coisa aí. Não, eu ia falar para o juiz. Eu não vou me direcionar ao juiz, porque você... Não. Veja Doutor bem, Miguel, o senhor questionou, ele questionou a minha pergunta. Eu dizendo que tinha conexão com a queixa. Eu ia perguntar a Vossa Excelência se Mas tinha essa conexão. queixa se refere a quê? A essa queixa que diz que Mas o isso tem esquerelado tem... alguma coisa a ver Não, com ele não. com Ele que interrompeu. advogado? Não, ele que me interrompeu. Ele me interrompeu no momento que eu estava fazendo a pergunta. Tudo bem. O O senhor está entendendo? Eu estava fazendo a pergunta, ele me interrompeu. Aí eu estou voltando para dizer. A conexidade ante o protesto de Está entendendo? Que Faça a a pergunta. pergunta eu acho que é dentro do que a querelante mesmo colocou. Se sentindo ofendida. Que houve o pedido de endosso a uma campanha para não contribuir com os dízimos exatamente nessas sedes, na central, exatamente por esse O motivo. senhor pode responder? Tem nada a ver, doutor. Não tem nada a ver. Mas- Nunca. Eles acusaram, eles instigaram os membros da igreja a não dar dízimo. Ele está buscando uma lateral para sair, mas eles acusaram, eles diziam, bota o dízimo, tem gravação, entendeu? E isso não tem nada a ver, porque isso foi feito, meritíssimo, 10 anos depois da aquisição do terreno. Como é que isso tem nada a ver Foi com uma isso? pergunta até simples. Se houve arrecadação para O que eu vejo, doutor, compra. nós somos inteligentes. Aqui é um grupo de pessoas inteligentes. É que ele faz uma pergunta aqui, depois essa mesma pergunta ele faz de outra forma, depois faz a pergunta de outra forma. Meu Deus do céu. Aqui não se trata de pegadinha, não, senhor. Eu estou fazendo só as perguntas. O objetivo foi: houve arrecadação para a Foi. compra deste terreno? Não, senhor, doutor. Não o houve. terreno Pronto, não houve arrecadação simples. Vamos em para frente. compra, não. Não, senhor. O terreno foi pago, escriturado. Esse terreno- Essa esse mesma terreno- pergunta que ele Ah. faz é o que eles dizem que o terreno está no meu nome, doutor. É interessante. Mas é exatamente por esse motivo que o senhor está aqui, para esclarecer Eles esses dizem que o fatos. terreno está no meu nome. E a pessoa diz assim, mandem oferta e dízimo para fulano, que é esse que foi citado aqui, o Jonatas, para acusar
mande para a conta dele, porque nós precisamos pesquisar. Sobre este terreno, porque nós temos informação que está em nome do pastor. Deus me livre, eu tenho nada da igreja meu, não. Senhor pastor, eu vou pedir ao senhor... Pois não, doutor. Para a pergunta que o advogado formular, se o senhor Pois não não. quiser responder, diga, certo. não vou Ok, responder. doutor. Tá bem, doutor. Não se defenda porque É porque nas perguntas nas que ele... defesas vem Mas nas ataques, perguntas, ataques mas e doutor, defesas, né? nas perguntas Nesse que ele fez sentido. aí, veio acusações também Pronto. de terceiros que não Então, tem nada a ver se com o senhor entender de responder às perguntas, Pois responda. bem. Se Pois não, não. diga, não vou responder. Doutor Luiz, Sabe informar, senhor Ailton, qual o valor do dito terreno e quem vendeu a IDPE? Não vou responder porque não faz parte do processo. Vossa Senhoria autorizou, isso no depoimento da testemunha Jonatas, autorizou, como presidente da igreja, a entrega de R$50 mil ao deputado que representa a Igreja Assembleia de Deus na Alep, Adalto Santos, como Na contribuição hora certa vai para a ser- sua campanha eleitoral de Na hora 2014. certa vai ser dada a resposta. Indicou algum parente ou amigo para os gabinetes dos parlamentares da igreja, vereador Eimê, deputado Adalto Santos, deputado Pastor Eurico? Na hora certa vai ser respondido isso. Não faz parte do processo. A testemunha Jonathan, como assessor da tesouraria da IDPE, informou em juízes sobre as penalidades da lei que o seu rendimento abrangendo salário e benefício seria de R$200 mil. Pode confirmar ou explicar um valor tão irrazoável para o seu rendimento? Na hora eu vou responder isso e eles preparam. Porque vai ter que responder também. A testemunha Jonathan também informou que a sua irmã Flávia Pereira sofreu perseguição pela direção da IP por denunciar crimes eleitorais no Ministério Público, sendo inclusive afastada do cargo de professora da escola dominical. Pode confirmar se houve esse afastamento como represália à denúncia? A igreja tem 1.300 templos, eu não sei o que acontece aí. Não estou sabendo disso. O senhor afirmou agora que todas as empresas que trabalham com a igreja têm o seu devido contrato registrado. O senhor contratou a empresa Servos, uma empresa que presta serviço de segurança armada na igreja? Na hora eu respondo isso em processo. Entendeu? Essas acusações. São acusações que vão ter que ser provadas. Doutor, desculpa, fala, doutor. o senhor pode até ficar calado, mas essa é a hora de responder. O senhor diz, na hora certa eu vou responder. Veja Esta só, é a doutor, hora se ele certa. apresentar provas, porque não existe provas. Doutor, pela ordem, é impressionante o quanto nós estamos distantes do objeto do processo. É impressionante. Doutor, Eu respeito. Eu quero lhe dizer apenas o seguinte, doutor Nós Luiz estamos Mário. distantes do objeto do processo. Não. Porque quais são os fundamentos para a propositura desta queixa-crime? Ela se baseia exatamente nos ataques feitos, dos supostos ataques feitos pelos querelados à pessoa do pastor presidente da Assembleia de Deus, é isso, Assembleia de Deus, onde na peça principal, na peça exordial e na documentação existem ataques falando sobre desvios de dinheiro, falando-se de Caixa 2, falando-se de vários outros elementos que todas essas perguntas têm tudo a ver com Sem o prova, problema, com o processo. De forma alguma, pretendo me dispor com Vossa Excelência. Não, senhor, não se preocupe que não vai nunca se indispor. Mas penso eu Mas- que isso não se comunica em absoluto com o tipo penal. É Isso porque não se comunica em faz absoluto com o anos. tipo penal. O tipo penal de difamação pode se consumar independente de terem motivo razoável ou de não terem motivo razoável de ser verdade ou de ser mentira. O tipo penal de difamação
não pressupõe a legitimidade da condena, nem nenhum fato anterior que legitime aquela difamação. Eu entendo que as perguntas são pertinentes. Diante do depoimento sobre compromisso da testemunha Jonatas ainda, que ele mencionou aqui para todos que, como assessor da tesouraria, descobriu muitas irregularidades. Assessor da tesouraria. A tesouraria nunca teve assessor. Ele juntou, inclusive, a carteira profissional. Carteira Cujo profissional. conteúdo foram informados a Vossa Senhoria através de e-mails. Essas irregularidades colocadas à sua disposição através de e-mail, o senhor, como presidente, procurou proceder à checagem se aquelas irregularidades tinham fundamento ou não? Ele apresenta os e-mails, né? Eu não sei de que se trata, porque eu nunca recebi e-mail. Foi informado também pela testemunha Jonatas que existe lá na igreja, na tesouraria, uma conta secreta de Caixa 2 administrado por Vossa Senhoria. É verdade? Se tiver provas, que nunca houve isso. Nunca houve. Ele está mentindo. Diferente de Vossa Senhoria, ele prestou esse depoimento sob compromisso, enquanto Vossa Senhoria pode mentir Tem aqui. tantas coisas que Jonatas tem dito que ele vai ter que provar. Olha, veja bem. doutor Luiz, doutor Ele Luiz, está querendo. veja, o senhor faça o favor de fazer as... Não. É que a ampla defesa aqui tem limites também. Já está se tornando uma reconvenção. O senhor faça suas perguntas Encerrou. ou Não, encerre. eu estou me sentindo assim. Encerrou. Eu estou me sentindo assim, doutor. Eu estou me sentindo assim. As minhas eu encerrei, viu, doutor? Está me acusando de salário que eu não ganho. Doutor, o meu sustento, o meu sustento é determinado pelo Ministério da Igreja. O estatuto é claro. Ele está. Não se preocupe, o senhor está aqui como ele- testemunha Sim, mas ele está declarante. acusando. Informante. doutor. Ele está acusando. Bora, velho. Olha, Que é isso? eu vou chamar Olha, o policiamento para tomar as na providências. audiência passada, o senhor repreendeu ele aqui. O senhor Ele faça o tempo favor todo de ficar lá fora. Dizendo que o que o doutor está dizendo é mentira. Fique lá fora, por gentileza. Ele me ameaçou. Fique lá fora, por gentileza. Não. Fique lá fora, por gentileza. Confirmar, né? Pronto, já que o senhor está dizendo que Fique lá fora, por gentileza. fora do ambiente aqui. Confirme que você me disse. O senhor para fora, senão eu chamo a polícia para lhe levar. Sim, senhor, doutor. Confirme. Bem, eu vou continuar fazendo as perguntas. E o senhor, por gentileza, faça as perguntas objetivamente. pertinentes ao fato. Pode deixar. Porque algumas perguntas que se estendem um pouco mais, eu tenho interesse de saber. Embora saindo um pouco da... Faça suas perguntas. Senhor Ailton, boa tarde. Existem algumas difamações, na quantidade de 5 difamações, em que algumas têm os seguintes trechos. Providencie um policiamento para cá. Na primeira difamação, abre aspas, com palavras ásperas, principalmente pelo gestor vice-presidente Ailton Júnior. Na segunda difamação, IADPE, gestão sem visão. Terceira difamação, muitas vezes existem situações de assédio moral. O que podemos dizer aos nossos irmãos e visões, intrigas e simulações na direção da IADPE. Quarta difamação. Aí, olá, meus irmãos, queremos dirigir mais uma palavra ao gestor presidente Ailton José Alves e perguntar a ele. Quinta difamação, sempre também envolve a gestão da presidência. Todas as difamações envolvem a gestão da presidência. O senhor tem conhecimento ou acredita que o objeto destas difamações envolvem o senhor e a gestão? Eu não vou responder porque existem processos já feitos e que nós teremos que tratar esse assunto lá nos processos. Entendeu? São 4 Próxima processos. pergunta. 4 processos. Próxima pergunta. O senhor disse que
houve o sugestionamento de alguns ministros dizendo que o senhor deveria entrar com um processo não só pessoal, mas também pela igreja. Quando o senhor ingressou com esta ação, o senhor disse a eles que tinha ingressado ou deu resposta a esses ministros? Essa resposta já foi dada. Quando o escritório foi lá e explicou, fez toda a exposição. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Houve uma assembleia formal onde houve essa deliberação ou pelo Conselho de Presbíteros ou pelo Conselho da Direção a respeito do ingresso dessa ação? Não existe conselho na igreja, existe o ministério. E foi nessa reunião que os advogados foram e fizeram a exposição. Qual foi a data desta reunião? Aí, tenha paciência. Tem que ter dó de mim, né? Eu me lembrar até disso. Tenha paciência. O senhor, por diversas vezes, afirmou que os querelantes são mentirosos, possuem problemas espirituais, são pessoas desta natureza. E a senhora Gemima, em depoimento, também aqui afirmou que são pessoas que têm uma vida desregrada. É assim que o senhor vê os seus opositores? Eu não estava aqui, não vou responder isso. Mas com relação às suas palavras a Vou respeito. responder isso. O senhor disse que sempre ouviu falar bem da igreja, certo? A igreja, durante 100 anos, havia opositores ou não havia opositores? Eu não vou responder isso porque eu não acho que faz essa parte do processo. O senhor falou que em relação muito a dízimos e ofertas aqui, certo? E que os dízimos seriam a respeito de evangelização. Falou a respeito. Com relação aos dízimos e ofertas, duas ações de prestação de contas perto do final de 2018, antes do ingresso dessa ação de queixa, foram ajuizadas por falta de prestação de contas com relação aos dízimos e ofertas. O senhor tem conhecimento dessas ações? Quando chegar a hora, eu responderei. Protesta. É em processo. Está deferido o protesto. Continue as perguntas. O senhor Jonas, aqui em audiência, afirmou que foi constrangido a realizar nesse projeto de cidadania, que também diz respeito a uma das difamações aqui presentes na queixa, foi constrangido a votar em alguns políticos indicados pela igreja e a DPE, e que informou a presidência, a direção, inclusive com e-mails ao senhor. O senhor tem conhecimento de que esses e-mails ou que essas pressões, difamações aconteciam dentro da igreja? Conhecimento disso e nunca pressionei ninguém para votar. Mas o senhor tem conhecimento de algum membro que fez? Não tem conhecimento. Certo. Essa é encerrada, excelência. Doutor Nivaldo. Boa tarde. Senhoras e senhores presentes, eu, em homenagem ao princípio da coerência, quando da minha manifestação na fração de audiência anterior, registrei que rendia todas as homenagens por dever de ofício e por imperativo de consciência ao exercício da amplíssima defesa. Entretanto, advertia que era preciso ter uma cautela a fim de que esse exercício da amplíssima defesa não se degenerasse numa reconvenção descabida no domínio do processo penal, diferentemente do que ocorre no processo civil, e que me parece que até mesmo a ampla defesa em tempos de juízes de garantias, de criação de quinta instância, quiçá da sexta, que já se pode vislumbrar no horizonte sombrio da instabilidade e da insegurança jurídica permanente desse país, candidato à República. Eu queria, então, em homenagem a essa coerência, registrar que me mantive em silêncio aqui, mas numa oportunidade crucial, reiterei o registro de que a defesa, salvo melhor juízo, se excedeu no exercício de sua atividade sacrossanta.
Dito isto, eu queria ser, mais uma vez, técnico, já que ineludivelmente nós estamos diante de uma disputa medularmente política. No seio da comunidade religiosa, sim, mas essencialmente política. Desde o primeiro instante eu vislumbrei e consignei isso aqui. E a natureza da questão é essa. Como é difícil administrar e mediar esses conflitos. Mas então, queria perguntar a Vossa Senhoria, o pastor Ailton, se pessoal ou politicamente, Vossa Senhoria já teve alguma desinteligência, algum dissenso com os cidadãos aqui, ora querelados, os senhores Giovanni e Sivaldo. Houve algum desentendimento de Vossa Senhoria, pessoal? Algum pleito, alguma expectativa não atendida, contrariada? Por gentileza, o senhor repetiria o nome, doutor? O Sivaldo. Pronto, o Sivaldo. E o Giovanni. O senhor São os dois aqui, Sivaldo, né? Quais são os dois? Sinceramente, doutor, eu vim saber da existência desse cidadão depois que começou os tiroteio na internet. Dos dois o senhor está falando? Não, do senhor Sivaldo. Do Sivaldo. O senhor identifica qual dos dois? Não, eu não conhecia. Eu conheço o outro Mas o senhor cidadão. poderia identificar qual dos dois é o Sivaldo? Olha, se eu identifico o outro, como é o nome? Giovanni. O senhor Giovanni, parece Eu camisa tá, rosa, entendeu? E o outro deve ser o Sivaldo. Então, o senhor não Que eu conhecia nenhum dos só vi dois? ver. Não, os dois não posso dizer. O senhor Giovanni era presbítero da igreja lá. Eu acho que o senhor não estava no momento, o senhor deve ter tido compromisso, chegou depois, senhor. Mas eu me parece que passei para o doutor toda a informação. Eu, como pastor presidente, eu tenho que dirimir todas as questões, os problemas da igreja. Inclusive políticos. O pastor, não política partidarista. Não estou falando de política partidária, eu estou falando da política mas veja só, doutor. institucional. Certo. A Eu fui. política da igreja como Todos os instituição. problemas nesse Estado, os pastores trazem a mim. Certo. Então, quando são problemas inerentes à minha função, que eu posso resolver, aconselhar, orientar, eu faço no meu gabinete. Um desses problemas foi o problema aqui versado nos autos. Sim, aí o senhor. Esses pastores, eu posso citar o senhor nome, né? nomeasse, exatamente isso O que eu senhor Giovanni, o pastor dele, ele era presbítero, não sei se pode usar a expressão na nossa igreja, lotado ou servia na filial em Garanhuns. Então o problema foi lá, começou. Do Giovanni. Sim, do senhor Giovanni. E aí, Com o pastor dele, doutor. com o pastor dele. Aí o pastor dele veio a mim, certo? Com certo, o estado emocional dele alterado, porque ele chorou, no momento ele chorou. E disse assim... Ele relatava ao senhor... Se relatar as coisas que ele estava sofrendo lá. Entendeu? Essas coisas seriam... essas coisas seriam o quê? Desfazendo o ensino do pastor. Em pleno culto, ele sentado atrás, ficava assoviando o termo, né? Desculpa se eu errar. Ficava murmurando pelos passeios, pelas casas dos irmãos, desfazendo no ensino do pastor. E depois começou a colocar na internet coisas, desfazendo a doutrina ensinada pela igreja. E nós sabemos que nós, como pastores e presbíteros, somos os defensores da doutrina da igreja. Nós não somos para desconstruir a doutrina da igreja, que é a essência, o conteúdo, não é? Que gere a igreja. Então, ele disse, pastor, ele chegou a dizer a mim, disse, pastor, ou o senhor resolve o problema com esse irmão, ou senão o senhor me tira de lá, eu não tenho condições. Eu estou doente, já falei com o presbítero, já fiz reunião com ele lá, e não se resolve. Então, o que foi que eu fiz? O que é que o estatuto manda fazer? Manda passar o assunto para a comissão de aconselhamento ministerial. E foi isso que eu fiz, por escrito, né? O secretário redige e eu passei para a comissão. E isso começou todo um processo, à luz do estatuto, né?
E se fez todo um processo e ele foi ouvido. Né? Quando ele não aceitou o aconselhamento, então os pastores propuseram e disseram: olha, irmão, se o senhor não aceita a doutrina da igreja, o senhor não aceita a norma, a forma de governo da igreja, procure outra denominação, outra igreja, se dá uma carta ao senhor, o senhor vai. Não, mas ele preferiu ficar no seio da igreja, em cima do púlpito, desafiando o pastor da igreja. Ele foi em algum momento pelo ministério, convenção, o órgão legitimado pelo estatuto para fim de expulsão ou exclusão? Foi em algum momento expulso? Ele foi convocado e ele não compareceu. Certo. E aí foi julgado a revelia? Foi julgado a revelia. Certo. E o Ele não resultado desse compareceu. julgamento Não, foi que ele fosse afastado Certo. do presbitério. Certo. Entendeu? E foi isso que foi feito. Certo. Isso o senhor falou relativamente Aí, ao Giovanni. aí E o doutor, Sivaldo? sim. Não, Sival, doutor, quando eu conheci ele, ele já era disciplinado da igreja, não sei os motivos, porque foi lá na região de Ibura, o Jordão, porque quando eu assumi a igreja, eu dividi para melhor assistência todo o trabalho na capital em 24 áreas. Hoje tem 65 áreas, porque foi crescendo, né? E coloquei em cada a gente chama ministro, ou pastor, ou evangelista para coordenar. Entendeu? Então, essa situação dele, esse tratamento dele, se deu quando ele era membro da igreja, isso já faz anos. É levado os nomes para o culto administrativo e submetido à igreja. Se a igreja aprovar o afastamento, está aprovado. O afastamento do Giovanni foi aprovado? Pelo Ministério da Certo, Igreja. pelo Ministério. Pelo Ministério da O Igreja. Ministério é um órgão colegiado. Sim. São mais de 500. E aí eu insisto, o senhor falou do Giovanni, do Sim. Sivaldo, tem notícia Pronto. também? Não, a notícia, quando ele surge com essas exposições, essas acusações, essa O senhor desconstrução. mesmo viu no WhatsApp, enfim, em Facebook, nessas plataformas, ou foi Olha, algum pastor, doutor, que noticiou o senhor? Os irmãos mandam para mim. Agora, eu lhe sou sincero, eu sou um homem super ocupado. Eu dirijo 1,5 milhão de membros. Eu dirijo só na capital 1.300 igrejas. O senhor entendeu, doutor? Eu entendo. Eu tenho trabalho em 7 De que maneira o países. senhor tomou conhecimento do teor Não, dessas... às vezes eles mesmos mandavam para o meu WhatsApp. Foi a razão porque eu apaguei o WhatsApp. Eles mandaram pro seu Mandavam WhatsApp. também, mandavam, não sei se, eu não posso dizer se essas pessoas ou pessoas que liam mandavam para o meu WhatsApp. Então eu vi que aquilo não me estava deixando bem. Porque eu sou um ser humano, né, doutor? Então o que foi que eu fiz? Eu apaguei o WhatsApp e disse: olha, eu não quero saber. Entendeu? Algumas coisas eu tinha que ouvir por questão de pedir para entrar com ação, né? E esse vídeo, esse áudio que o senhor ouviu, o senhor se recorda qual era a voz? Se era do Giovanni, do Sivaldo, dos dois? Olha, grupo, porque a notícia é de um grupo. Tem um grupo, tem um grupo. Eu não sei eu nunca olhei esse grupo, não. Dizem que existe esse grupo, porque é um grupo privado deles, né? Agora, como é que se diz? O senhor estava perguntando se, olha, se eles estão no processo é porque aparecem vídeos, a pessoa falando. Mas o senhor mesmo Alguns eu vi, eu não posso garantir, o senhor que eu vi todos. Porque, veja só, eu sou uma pessoa assim, até por uma questão de me preservar. Doutor, eu preciso ter calma, ter paz para ensinar a igreja, para aconselhar a igreja, para administrar a igreja. Entendeu? Mas aí eu pergunto ao senhor, quando foi que o senhor entendeu? Essa minha paz já está se esgotando, eu preciso tomar uma medida. Já tinha passado mais de 2 anos, bombardeio. Eu tive filho que adoeceu, teve que tomar remédio para dormir. Eu tive a minha esposa, a minha preocupação muito grande era com a minha esposa. E eu me lembro, queria confirmar que o senhor chegou a mencionar que... Porque eu temia que ela tivesse um problema de saúde. Certo. O senhor mencionou que... Ela ficava assustada. Ela se acordava de madrugada e perguntava se eu estava bem.
Entendeu como é, doutor? Porque uma pessoa que foi criada no Evangelho, a primeira moça que eu namorei, eu casei. Até hoje, são 46 anos de casado. Tenho netos. Nunca sofri uma repreensão. Ela também sugeriu o senhor. Não, Assim, olha, as mulheres são, situação, não? olha, as mulheres são divinas. O senhor sabe disso. absoluta Se não existisse mulher nesse mundo, Sagrado. tinha se acabado esse mundo, entendeu? Porque os homens são cruéis. Os homens são cruéis, viu, doutor? Os homens são cruéis. Mas então ela O senhor sabe que dissuadiu o senhor, diz, olha, não, entre não, não, deixa não, lá. ela Mas aí dizia, qual não, foi a voz não, que ela prevaleceu? disse, Foi a da ela, sua esposa, não, dos eu tenho que pastores, eu ou tenho das que, ovelhas? doutor, eu tenho que responder também ao ministério da igreja. Eu sou um líder. Então foi esse Eu ministério não sou maior, convenceu é o como senhor. eles dizem que eu sou um ditador. Eu não Certo. faço nada sem a o senhor concordância ouviu esse ministério. do ministério da igreja, O senhor ouviu o entendeu? ministério? Eu vi, entendeu? Agora o que E essa acontece? voz Ele foi era em que sentido? não, ele foi um dos juízes, um dos advogados que foi lá e apresentou ao ministério que ia entrar com essas queixas, entendeu? E nós tocamos para frente. A minha esposa, sinceramente, ela dizia assim: meu filho, entregue isso a Deus. Não será que assim a gente orasse? A gente é aquela coisa da mulher. Aí, quando eu vi que já era... Porque tem uma hora que você tem que tomar uma decisão, porque o povo também pergunta. Ora, se o pastor aceita essa acusação toda e não responde E juridicamente... objetivamente falando, pastores ou pessoas da igreja... Pessoas da igreja. questionaram isso ao sim, senhor? a mim. Cobraram isso? Não cobraram, mas disseram assim, pastor, O senhor não vai fazer nada. o senhor tem que fazer alguma coisa, é sua honra que está sendo atacada, é sua honra que está sendo destruída. É o seu nome, um homem que como pastor 45 anos, foi missionário da igreja, fundou um trabalho fora do país. E não convertidos. Senhor? O senhor teve a oportunidade de conversar com não convertidos. Olha, de autoridades a pessoas comuns da sociedade, falaram Todas comigo. trataram desse assunto. É comigo. De autoridades a pessoas comuns da sociedade, me conhecendo, sabendo quem sou eu, entendeu como é? Porque um pastor, que o governador vai ao aniversário dele, e o pastor proíbe levar presente para ele, os deputados proíbem levar presente para ele, entendeu? Chegando ao fim das minhas perguntas. Não, viu, doutor? Eu agradeço a paciência, mas olha, veja só. Eles, quando viram isso, eles disseram, é um absurdo. Absurdo. Pastor, o senhor tem que dar uma resposta. Eu sei que o senhor tudo é Deus, tudo é oração, entendeu? Mas minha esposa, ela passava horas orando, pedindo a Deus que cuidasse da minha saúde, que não ocorresse um problema. Queria só que o senhor confirmasse, se for o caso, que essa palavra me chamou a atenção, não convertidos, e aqui a gente está falando de honra objetiva. Não da igreja. convertidos, doutor, Se esses são não toda aquela... convertidos seriam aqueles que potencialmente seriam ou poderiam ser Sim. membros da igreja, da IADPE. Olha, IEDPE. veja só, doutor, isso é uma questão teológica, não é? Eu ontem, por sinal, estava pregando numa igreja e eu estava dizendo assim, irmãos, a nossa salvação, ela tem o seu lado posicional e o seu lado eterno. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a Bíblia também diz que quem crê em Jesus é salvo. Então fala de uma salvação momentânea, posicional, e de uma na conclusão da redenção do mundo, né? Então, o que acontece? Quando a gente diz, está escrito, primeira epístola de Paulo, eminente teólogo da cristandade, Paulo, ele diz assim aos crentes de Coríntios, que alguns eram espirituais, outros eram carnais. O que são carnais? São aqueles que entraram na igreja e talvez até um tempo tenha servido com fidelidade, mas depois enveredam por caminhos que não são os caminhos que os ditames da Bíblia ensinam.
entendeu? Que é o fruto do Espírito, o caráter de Cristo na pessoa, a proporção que a pessoa vai vivendo as verdades do Evangelho, ele passa a assimilar aquela forma de vida que Cristo teve, não naquele patamar, naquele nível, porque quando chegar a isso a gente vai para a eternidade, mas entendeu? Alcança. Quando diz que são pessoas que não são convertidas, são pessoas que se deixam dominar pela natureza velha, humana, que antecedeu aquela conversão dele. Entendeu, doutor? Já caminhando para o fim, pastor, deixando de lado a questão mais espiritual e adentrando mais as carnais. O senhor, como eu falei aqui, e insisto, isso é uma questão de natureza eminentemente política. O senhor enxerga alguma liderança por trás dos senhores, liderança política interna, dos senhores Giovanni e Sivaldo, relativamente a esse movimento, a esse grupo evangélicos autênticos, ou seriam iniciativas isoladas, cuja causa teria sido alguma divergência pontual? Não, a divergência pontual foi essa que eu disse ao senhor, do senhor Giovanni. Então, ele, outras pessoas que, por certo, já tinham mágoa da igreja, sim, aí vendo aquilo tudo na internet, aí começaram a se somar. Entendeu como é? Porque, doutor, foi gravado mensagem, está tudo, não sei se o escritório tem, dizendo de que ia haver passeata aqui e não sei o que, e tanta coisa. E quando chegou lá, tinha 6, 8 pessoas que tinham até dificuldade para segurar a faixa, me chamando de corrupto, dizendo que a diretoria da igreja era corrompida. Isso num evento internacional da igreja, que nós temos uma frequência de 10, 11 mil pessoas durante 4 dias, 5 dias, entendeu? No primeiro dia tinha uma frequência de 4.500 pessoas. O senhor sabe o que é? É advogado e essas pessoas segurando faixa com letras na saída do templo, do outro lado da rua. Política, sim, né? Imagine. Sim. Mas no lado, mas doutor, mas na igreja isso? É a última pergunta. Doutor Nivaldo, questão técnica aqui. Eu vou dar uma pausazinha porque o arquivo está bem grande já.